Olá, eu sou o Marco Picchini, fundador da Picchini Comunicação Estratégica, e este é o 11º episódio da série Diário de um Gestor de Comunicação. Nessa série eu venho discutindo situações e os desafios vividos no dia a dia pelo gestor de comunicação e fazendo uso dos meus quase 50 anos de experiência nessa área, aqui eu compartilho algumas dicas e sugestões para que o gestor possa vencer esses desafios, se posicionar profissionalmente de uma maneira mais interessante e entregar resultados para as empresas onde eles trabalham. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de crise. E tem uma coisa que essa experiência me ensinou, é que numa crise, um gestor de comunicação não pode ser um tatu. Ou seja, ele não pode enfiar a cabeça debaixo da terra e esperar a coisa passar. Porque a gestão de crise é uma daquelas responsabilidades em que o gestor de comunicação precisa se envolver. E uma coisa, qualquer gestor de comunicação pode ter certeza. Um dia uma crise vai bater na sua porta. Tem um ditado que diz que só tem 3 coisas certas na vida: a morte, os impostos e as crises. Na verdade, a palavra crises aqui eu inseri dentro do ditado que é do Benjamin Franklin, que diz que nada na vida é tão certo quanto a morte e os impostos. Mas as crises para o gestor de comunicação é uma verdade, elas aparecem. E o pior é que as crises podem vir de todos os lados e elas surgem de uma maneira inesperada. Pode ser um acidente na linha de produção, pode ser a má conduta de um empregado, um caso amoroso dentro da empresa, um relatório que foi vazado, uma investigação externa, um caso de corrupção. Existem muitas probabilidades que podem fazer com que elas se desenvolvam numa crise que vai afetar a imagem e a reputação da empresa. E é aqui que entra o gestor de comunicação, porque a defesa da imagem e da reputação da empresa cai no colo dele. Ele é que tem que resolver. E esse é uma coisa muito importante, porque nessas horas é que o gestor de comunicação prova o valor do seu profissionalismo. Ele prova que ele está numa posição em que muito da empresa depende do que é que ele vai poder propor e sugerir como sugestão de ação. E não é só a capacidade do gestor de saber o que fazer, mas é também de como fazer. Por quê? Porque numa situação de crise é muito comum que o gestor de comunicação ouça coisas do tipo: vai passar, não mexe com isso, a gente não vai falar sobre isso, quanto mais falar pior é. São resistências internas que vêm de todos os lados dentro da empresa que fazem com que, se o gestor de comunicação não tem uma noção clara do que é que ele tem que fazer numa crise, ele pode ser envolvido nesse não faz nada e piorar uma situação. Porque é muito natural essa resistência interna. As pessoas têm medo de uma crise. O gestor não pode ter medo na crise, ele precisa enfrentá-la porque faz parte do seu trabalho. Tem algumas coisas que são muito importantes na hora da gestão da crise. Uma delas é que a crise exige decisões muito rápidas. Porque se a gente espera demais, a crise tem uma dinâmica própria e ela pode ter desdobramentos que permitem que ela fique numa situação fora de controle totalmente. Então, uma das coisas que, para agir rápido, uma das coisas que o gestor de comunicação precisa fazer é levantar o maior número possível de informações a respeito daquele fato que está gerando uma crise. Informação é a base do trabalho de um gestor de comunicação. Então, imaginando, por exemplo, que seja um problema de qualidade de produto, um produto que deu um problema, depois de ser lançado o produto deu um problema. O que o gestor de comunicação precisa saber? Primeiro, é fazer um levantamento para saber se o problema é um problema específico ou é um problema sistêmico. Ou seja, é um produto que deu problema ou são vários produtos que estão dando o mesmo problema. Esse tipo de informação normalmente a empresa tem. Então é preciso ir atrás dessa informação.
verificar se a empresa sabia da existência desse problema, se a empresa já vinha realizando alguma coisa internamente para resolver esse problema. Quem são as pessoas que estão envolvidas com a resolução desse problema? Esse problema pode ser corrigido? Em quanto tempo? Quantos clientes vão ser afetados pelo problema? O que o departamento jurídico acha do assunto? Qual que é o impacto econômico que esse problema tem dentro da empresa? A gente pode pegar aqui diversas frentes de investigação, mas o fato é que o gestor de comunicação ele precisa dessas informações para poder elaborar uma estratégia de gestão de crise. Ele precisa desse tipo de informação, porque se ele não tiver, ele pode pensar numa linha de ação que vai, dali a pouquinho, trombar numa realidade que ele não estava sabendo. Ele não pode ser pego de calça curta numa estratégia de crise. Ele precisa estar envolvido com todas as informações possíveis para poder fazer a estratégia e gerenciar a comunicação de uma gestão de crise. Agora, o fato dele ter todas essas informações não significa que ele vai sair falando à torto e à direito sobre aquele assunto. Não, a estratégia é exatamente para isso, é para definir uma linha de comunicação, os públicos com os quais a empresa deve conversar, quem são os porta-vozes, até onde vai o limite do envolvimento jurídico da empresa, existem situações que precisam ser avaliadas dentro dessa circunstância. Então ele precisa formular isso tudo, bolar essa estratégia e preparar a empresa para implementá-la. É muito trabalho, mas ele precisa ser feito dentro de uma característica muito importante. Ele precisa ter acesso também ao centro de decisão da gestão da crise. Porque é ele que vai sempre trazer, numa reunião dessa que vai envolver diretor, financeiro, jurídico, produto, qualidade, assistência técnica, ele vai ser a pessoa que vai ter a capacidade de trazer a avaliação da crise externa, ele vai saber traduzir a dinâmica da crise externa, como ela vai se desenvolver fora da empresa. Ele precisa trazer essa visão para dentro, para junto com a empresa, formatar essa estratégia e formatar esse plano que vai levar à frente a gestão de crise. Dessa forma, ele consegue, às vezes, eliminar uma crise ou minimizar os efeitos dessa crise, sempre defendendo a reputação e a imagem da empresa. O silêncio, ser um tatu, nunca resolve nada. Primeiro, por omissão do próprio gestor, que está fugindo da sua responsabilidade de ser esse porta-voz da imagem, da responsabilidade da imagem e da reputação da empresa. Segundo, porque faz parte da tarefa dele fazer essa gestão de crise junto aos públicos externos da empresa. É ele o cara que comanda a comunicação, ou ele o cara que sugere a linha de ação da comunicação. Então a crise é uma crise, mas ela é também uma oportunidade, dessa forma, para que o gestor de comunicação cresça profissionalmente, endureça sua couraça nas batalhas internas que ele vai ter lá para poder fazer valer as suas opiniões, as suas visões e sua estratégia de trabalho. Vai ganhar aqui, vai perder ali, mas nesse combate ele ganha muita experiência para poder gerenciar uma crise cada vez melhor que a outra, porque elas vêm. As crises acontecem normalmente, grandes e pequenas, mas elas acontecem. E é uma tarefa do gestor de comunicação fazer esse trabalho. Se você gostou dessa conversa de hoje aqui no Diário de um Gestor de Comunicação, clique aqui no QR Code que vai aparecer na tela ou na inscrição do link aqui embaixo e vamos conversar um pouco sobre esse assunto ou sobre outros assuntos da área de comunicação. Quem sabe a Piquini possa oferecer a você sugestões muito interessantes para o seu trabalho. Obrigado e até a próxima.